Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma série de vídeos para o nosso laboratório prático. Estamos já na nossa aula 3, que vamos falar sobre analisar dados com o Apache Spark no Fabric. Para quem está a chegar agora, não se esqueça de subscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o gosto e comentar alguma coisa que possa nos ajudar. Aqui nós temos o meu canal do YouTube, este onde estará o vídeo. Temos aqui Mário Jeremias e o LinkedIn também, Mário Jeremias, vão lá, vão ver. E sem mais delongas, vamos avançar para a nossa prática. E aqui estamos no nosso Fabric. Para quem não se familiarizou ainda com o ambiente do Fabric, não se esqueça de assistir o nosso primeiro vídeo que está aqui no canal, como criar um workspace no Microsoft Fabric, guia completo, passo a passo. Não se esqueça, já temos dois vídeos, já temos aqui o outro. E hoje nós vamos para mais um exercício do nosso laboratório. Diferente do nosso segundo vídeo, hoje vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Nós temos aqui o exercício, análise, analise dados com a pasta Spark. Esse é o laboratório que vamos fazer todos juntos e está aqui. Eu já fiz este laboratório, agora eu vou passar aqui a vos explicar de como este laboratório foi feito e todos os outros passos, todos os outros comandos ou códigos que aqui estarão e qual é o objetivo deste laboratório de hoje. Aqui temos uma pequena descrição do que será feito. Neste laboratório, você irá inserir dados com um ambiente Fabric Lakehouse e usar PySpark para ler e analisar esses dados. Ok, está a falar que levará aproximadamente 45 minutos para ser concluído. E no primeiro passo, já estamos dentro do nosso exercício que é para começarmos a fazer. O primeiro passo, o que é que ele nos pede? Ele nos fala que é para criarmos um workspace. Normalmente, quando criamos um workspace, ele aparece desse jeito. Desse jeito, sem nada, totalmente branco. Depois, ele nos pede que é para criar uma casa de lago, ou seja, um lake house. E para isso, nós já aprendemos na aula anterior. Vamos aqui em workspace. Aqui em Workspace, aqui temos o nosso Workspace. Vamos voltar. Agora, nós temos aqui pastas, né? Ah, esta aqui é uma forma que eu vi que precisamos organizar o, o nosso Workspace para que cada exercício que nós, ou cada laboratório que nós formos fazer, esteja organizado em uma pasta. E como é que se faz isso? Nós temos aqui a opção Nova Pasta. Nós vemos aqui, criamos a pasta, vamos atribuir o nome de AA, um nome qualquer. E dentro desta pasta, nós podemos criar os nossos itens, ou seja, um lake house, um warehouse, um data warehouse, ou um pipeline, ou um notebook e assim por diante. Vamos apagar esta pasta, porque foi apenas exemplos. Temos aqui excluir. Excluímos a pasta. Agora, ele nos pediu que é para criarmos um lake house e nós já criamos um lake house. Nós já vimos como é que se cria um lake house na aula anterior. Aqui nós temos o nosso lake house e nós sabemos que quando criamos um lake house, ele cria um SQL endpoint ou um ponto de extremidade SQL. E esse ponto de extremidade SQL, ele simplesmente serve para fazer consultas, ou seja, simplesmente de leitura, que não nos permite fazer operações nesse ponto de extremidade SQL. Ok, vamos lá ver o que nos pede depois. Ele fala assim, cria. Depois de criarmos o nosso Lakehouse, ele aparece com esta estrutura aqui, com esta estrutura. Se nós vermos aqui no nosso Fabric, nós temos aqui o nosso Lakehouse. De lembrar que o Lakehouse tem
Lembrar que o Lakehouse tem este, aqui embaixo tem como se tivesse umas ondas por baixo, para saber diferenciá-lo com o ponto de extremidade SQL. Temos aqui o nosso Lakehouse. Temos aqui o nosso Lake House, ele fica assim. Não se preocupem com essas pastas que estão aqui, eu vou mostrar como é que elas vieram cá parar. Aqui temos carregar arquivo inicial com dados de amostra, novo atalho, que é o shortcut, que é basicamente fazer um espelhamento, obter dados de fontes externas ou internas sem a necessidade de fazer cópias. Temos um fluxo de dados Gen2, isso vamos falar também. Os outros também falaremos. E aqui nós temos como é que ela é composta? É composta por uma pasta chamada Tables, outra chamada Files. Como já vimos anteriormente na nossa aula 2, que explicamos a diferença da pasta Table, onde estarão os nossos dados estruturados, e na pasta Files é onde estarão os nossos dados semi-estruturados e não estruturados. Ele tem esse conceito por quê? Porque o nosso Lakehouse é o local em que possamos ou o local em que conseguimos armazenar dados não estruturados, semi-estruturados e dados estruturados. Então, por isso temos essa divisão aqui de pasta. Agora, nós vamos aqui, vamos ver o que é que ele nos fala. Ele nos fala que é para carregarmos a nossa pasta onde estarão os nossos arquivos CSV que nos permitirão fazer análise. Ele nos fala que é para baixarmos aqui. Eu já baixei os arquivos. Eles estão aqui dentro desta pasta. Estão aqui dentro desta pasta. Então, quando baixar, ele nos fala que nós vamos ter uma coisa semelhante a esta. Se vermos aqui, nós carregamos e temos aqui a nossa pasta com os arquivos com dados de 2019, 2020 e 2021. Depois disto, eles falam que é para criarmos um caderno, ou seja, criarmos um notebook. Ou seja, como é que nós criamos um notebook? Para criarmos um notebook, nós vamos aqui em Workspace, vamos vir aqui, vamos criar um notebook simplesmente de exemplo. Vamos criar um notebook de exemplo. Dentro da nossa pasta, que tem lá o exercício, nós vamos aqui, novo item. Ele vai processar, vamos aguardar um bocadinho. Ele não vai aparecer aqui, né? Vens aqui em todos os itens. Vens aqui, pesquisa por notebook. Eu vou aproveitar nos favoritos para que possa aparecer aqui. Possa aparecer aqui. Tu vens aqui e atribuas um nome sugestivo ao teu notebook. Vou pôr notebook 1, vou deixar assim porque depois nós vamos eliminar este notebook. Vens aqui em criar. Aqui a carregar o nosso notebook e criamos o nosso notebook. Deste jeito está criado. Agora vamos ver o que ele nos pede. Depois, ok? Vem aqui. Ele nos fala que é para criarmos um markdown e vamos colar este código aqui. Vamos aqui copiar e vir aqui. Eu vou vir aqui criar markdown e Ctrl V. E vou eliminar isto daqui. Vou eliminar isto daqui. Nos pediu. E temos aqui Sales Order Data Explorers. Ok. Dados de venda. Acho que é dados de venda, né? Vamos explorar os dados de venda. Então, vamos ver aqui. Temos a mesma coisa por aí. Agora fala para criar um data frame. Aqui nós vamos já avançar no Spark. Vamos avançar no Spark. Nós teríamos uma tela como esta. Vamos ter uma tela como esta. Ele nos pede que é para copiarmos este código. Mas se nós copiarmos este código aqui e vermos aqui em código e por isto e executar aqui a célula, vamos ver o que vai aparecer. Está a carregar.
dar um bocadinho. Ah, Ele aqui nos fala que estamos a ler o arquivo no formato CSV, que tem um header, tem cabeçalho, true, carregando os ficheiros da pasta files, ah, na pasta ordem, o arquivo CSV 2019.csv. Ok. Com, nós precisamos apenas, ele atribui um limite de 100 linhas no máximo. Ok, deu este erro. Deu este erro por quê? Porque quando nós criamos o nosso notebook, não associamos ele ao nosso lakehouse. Ou seja, nós não temos nenhuma fonte de dados que esteja relacionado com esta consulta. Então, para isso, nós vamos aqui em adicionar itens de dados do catálogo do OneLake e nós vamos escolher o nosso Lakehouse. Você terá outro Lakehouse. Para saber que Lakehouse são esses aqui que têm essas ondas aqui. Esse é o nosso Lakehouse que criamos hoje. Vem aqui e adicionar. Ok? Ele fala, antes de alterar o Lakehouse padrão, pode precisar parar a sessão. Vou interromper. Vou parar a sessão. A sessão foi desconectada. Ele vai processar. Vai carregar aqui e você verá que temos o quê? Temos a mesma tabela, temos a pasta tables e a pasta file. Ok. Então, ele carregou. Ok, né? Carregou. Depois, se nós executarmos isto agora, veremos que este erro vai desaparecer e nos retornará o quê? O nosso arquivo CSV de 2019. Vamos aguardar um bocadinho. Aqui temos o nosso arquivo. Aqui, é isto que ele estava a nos pedir. Certo, né? Então, como já viram isto daqui, então eu já tenho este notebook criado aqui. Desde o completo zero, desde o primeiro passo até ao último passo. É exatamente o que está aí, é exatamente o que está aqui. Vamos simplesmente ver aqui. Essa é a imagem que temos. Depois ele nos fala, a saída mostra o arquivo de 2019 exibidos em colunas e linhas, ok? Aqui ele nos fala que, se nós vermos aqui, o nosso arquivo não tem cabeçalho. Ele está sem cabeçalho. As nossas colunas não tem cabeçalho, porque estão a pegar os valores da coluna de baixo está a passar para cima. E nós precisamos resolver isto. E resolver isto é com esse código aqui, PySpark SQL. Nós definimos o nome das nossas colunas. Depois de executar este código aqui vai ler o formato CSV ordem, ok? O mesmo arquivo. E vamos ter um display e vemos isto aqui. Agora, o que era deste jeito, sem as colunas sem cabeçalhos, agora temos cabeçalhos totalmente nomeados e todos eles bem nomeados e bem estruturados. Depois, o que nos pede aqui, temos aqui o mesmo resultado. Depois, aí simplesmente alteramos o cabeçalho do nosso arquivo de 2019. Agora, com este código aqui que temos aqui nós nomeamos o cabeçalho ou nomeamos as colunas de, de toda a nossa tabela. Aqui acabamos nomeando as colunas de todas as nossas tabelas. Qual a diferença? O código parece ser o mesmo, mas a diferença está onde? Aqui, aqui, neste asterístico aqui pequeno. Se nós vermos aqui, neste aqui, nós temos o nome do arquivo completo de 2019. Fizemos a alteração simplesmente no arquivo de 2019. Mas, com este código, nós estamos a fazer a alteração das colunas tanto da 2019, 2020
e da 2021. As colunas aqui ficam alteradas, todas elas alteradas. Alteradas, tivemos aqui, fizemos alterações simplesmente de 2019. E aqui já estamos vendo que temos 2020 também, 2021. Então, fizemos a nossa alteração. Depois, o que nos pede aqui? Agora vamos explorar os dados com um data frame. Temos esse código aqui. O que este código quer dizer? Eu tenho aqui o código. Ele está a falar clientes, vai receber um DFD. Nós estamos a fazer o quê? Estamos aí buscar o campo. Nome do cliente e e-mail. E depois vamos imprimir a quantidade de clientes e aqui também a quantidade de clientes distintos. Aqui estamos a fazer uma contagem sem remover duplicadas, contar mesmo se tiver dados duplicados. E aqui nós estamos a contar os valores que são únicos, os clientes únicos. Então, nós aqui temos todos os clientes, mesmo com dados duplicados, e os clientes que são únicos, que efetuaram simplesmente uma compra. E temos aqui os campos que nós pedimos que fossem mostrados o nome do cliente e o e-mail do cliente. Depois, o que é que ele nos pede aqui? Executar o código é mesmo, é simplesmente fazer um select, só que estamos aqui a utilizar o select para mostrar o nome do cliente e o e-mail do cliente. Depois, aqui, vamos ver o que ele pede. Aqui, temos um select, estamos a selecionar a coluna nome do cliente e e-mail, where, onde o item é igual a isto daqui. Ok? E estamos a fazer um count distinto. Ok? Contamos aqui, onde simplesmente é isto. E temos tanto no count e no count distinto, os valores são o mesmo. Depois, nós temos aqui, ele nos pede product sales. Ok? Vamos selecionar itens. Vou aqui para ficar mais claro. Vamos selecionar o item e a quantidade. Agrupar isto, essa consulta, por item e somar a quantidade. Esse sum, ele vai somar essa coluna que tem um valor numérico. Ok. E temos aqui, selecionamos o item e agrupamos por item e fizemos a soma da quantidade de cada item. Depois, nós temos aqui de novo, adicionar outra célula de código ao caderno e inserir o seguinte código. Vamos também explicar o que este código faz. Também temos um select year, order date, e lhe atribuímos uma alias, quer dizer, estamos a selecionar o ano e vamos lhe atribuir uma alias, ou seja, um apelido em outra forma de falar, um apelido chamado ano, agrupar isto por ano e contar os anos, ok? Ordenar também por ano. Nós temos aqui este apelido, este nome que aqui está, este nome que aqui está, esse nome que aqui está, este que cá está, e este conte, este resultado que está aqui. Depois, o que nos pede, temos aqui o mesmo resultado. Agora vamos usar o Apache Spark para transformar arquivos de dados. Ok, vamos explicar também este código aqui. Aqui estamos a criar anos e mês. Estamos a criar a coluna ano e mês. Se nós vermos nos dados anteriores, aqui nós não temos a coluna ano nem mês. Não temos a coluna ano nem. Mas aqui nós vamos criar isto, a criar a coluna ano e mês. E esta coluna ano e mês vamos criar a partir de quê? Vamos criar a partir desta coluna, order date. Ok? E aqui também vamos criar novas colunas, como first name e last name. Estas colunas vamos criar
a partir do nome da coluna, a partir do nome do cliente. E também vamos criar, aqui aplicar um filtro que é para selecionar todas as colunas. Tá? E aqui vamos apresentar o resultado com limite de 5 linhas, conforme aqui está. Se nós vermos agora, temos o ano e o mês incluídos, e o first name e o last name de cada cliente. Depois, aqui, nós vamos subscrever, ou seja, nós vamos subscrever e vamos criar esta pasta que aqui está. Essa pasta que aqui está, order. E temos esses arquivos em Parquet. Conforme ele fala, esse é o format do nosso arquivo que está em Parquet. Criamos essa pasta aqui. Aqui está. Fizemos o print que a transformação foi salva com sucesso. E depois aqui nós estamos a apresentar os dados que aqui estão. Ou a tabela que aí está. Que é esta que aqui está. Depois nós estamos a aplicar uma partition by. Aqui os dados foram transformados nesta pasta aqui. Está aqui partitionate, ou desculpa lá, partitionate. O inglês não é muito bom. E depois nós aqui estamos a apresentar os dados de 2021 que está aqui nessa tabela. Depois nós aqui vamos criar uma nova tabela. Deixa eu ver aqui. Criar uma nova tabela. Vamos aqui. Vimos aí. Aqui trabalhando com tabelas SQL. Aqui estamos a criar uma tabela. No formato Delta e salvar table com o nome Sales Order. E aqui pegar the table description, ou pegar a descrição da tabela Sales Order. Okay. E o que aconteceu aqui? Nós temos a descrição desta aqui. Depois de criarmos esta tabela, ela aparece aqui. Sales Order. Aparece nos nossos dados totalmente tratados e transformados. Depois, nós vamos dar aqui, utilizando Spark SQL para fazer um select em toda a nossa tabela com limite de 1000 linhas. Temos aqui. Depois, nós temos aqui, utilizamos esse operador Coringa, que aqui tem uma explicação do porquê utilizá-lo. Temos aqui, o comando percentagem SQL no início da célula, chamado de comando mágico, altera a linguagem Spark para Spark SQL em vez de PySpark. Então, nós aqui estamos a selecionar o ano como ordem de anos, estamos a fazer a soma de gross revenues. E selecionamos esses dados a partir da nossa Sales Order, agrupamos por anos e ordenamos por anos também. Temos aqui o resultado da consulta. Aqui fizemos uma consulta na nossa tabela Sales Order. Ela aparece deste jeito, mas nós criamos um gráfico, só para ver que também aqui no nosso notebook ter uma visão gráfica dos nossos dados. E como é que este gráfico foi configurado ou criado? Temos aqui as suas configurações. É um gráfico de barra, nós podemos alterar para um gráfico de coluna. Exemplos, temos aqui um gráfico de coluna, mas vamos mantê-lo como de barra. E aqui temos o título do nosso gráfico. Aqui podemos inserir um subtítulo. Se nós vermos, ele vai aparecer aí. Apareceu aí um subtítulo, mas eu não quero subtítulo. Aqui temos o eixo X e Y. Aqui foi atribuído no eixo X itens e quantidades. Basicamente, configuração básica. E depois disto, isso daqui pede que para criarmos isso, conforme foi criado. Aqui adiciona o código, executa, vai nos retornar isto daqui. Depois aqui
a representação gráfica utilizando o Matplotlib. Matplotlib é uma biblioteca Python que nos permite criar gráficos. E nós criamos esse gráfico de colunas. Temos aqui, temos o nosso gráfico de colunas, criado com Matplotlib. E temos aqui outro código também, utilizando a biblioteca Matplotlib, que é para criar um gráfico de colunas, mas com algumas configurações diferentes. Se nós vermos aqui, nós não temos título, nós não temos título aqui no eixo Y e nem no eixo Y, nem no eixo X, aliás, desculpa. Mas agora nós aqui temos título no eixo, na vertical, que é no eixo Y, e aqui no eixo X também temos um título. E temos um título aqui sugestivo. Então, está aqui as configurações, o título é este daqui, o título para X é este daqui, o título para label Y é este daqui, e aqui aplicamos algumas configurações de cor para o nosso gráfico. Aqui ainda utilizando o Matplotlib para criar um gráfico de coluna. Temos aqui simplesmente as mesmas configurações, mas se vermos está totalmente diferente deste. As colunas estão um bocadinho mais grandes e as colunas estão pequenas. Isto acontece por causa desta configuração aqui. Se eu tirar este número aqui e pôr 10, nós vamos ver que o gráfico vai ficar um bocadinho maior. Ele vai ficar maior. Para processar. Vou aguardar um bocadinho. Deu um erro. Def is not defined. Ah, isto está a acontecer. Def fails. Não, def sales. A seção atual está sendo usada. O lake house padrão anterior vazio e não quando isso aqui. Para isto eu venho aqui. Esses erros acontecem. Então, é extremamente normal isto acontecer. Eu vou eliminar este notebook. Vou excluir este notebook. Acho que está fazendo isto. Agora eu venho aqui e atualizar isto. Vou atualizar todos os nomes. Atualizar e volto a executar. Vamos ver o que vem. DF6, não está falando que o DF6 não está definido. Deixa eu ver onde está. DF6. Ok, este daqui não está definido. Ok, vamos ver aqui anteriormente. Spark, query, def Spark. Deixa eu ver, vou executar aqui para ver se vai acontecer o mesmo erro. Ok, def não está definida. Vou executar isto aqui. Aguardar um bocadinho para processar. Aguardar um bocadinho. Talvez seja pela internet. Vou aguardar um bocadinho. Executou. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Boas, boas, boas.
Então, já vimos que o problema estava. Se eu não executasse esta célula ou este código aqui, esta aqui não devia ter dado certo, porque isto aqui estava a falar que não estava definida e nós precisávamos executar para que estivesse definida, porque nós estamos a pegar isto daqui, SDF Spark, que está sendo atribuída a DF Sales, que está aqui, que é esta que está aqui, que é SDF Spark que está aqui. Então, por eu não ter executado esta célula anteriormente, ele não estava a reconhecer SDF aqui, porque está a pegar estes valores que estão aqui, são estes que estão aqui. Então, ele precisava armazenar aqui neste DF Sales para depois termos esses dados daqui retornados aqui para este aqui e continuarmos e darmos sequência. Agora, nós temos como executar este daqui e temos aqui a diferença. Nós vemos que ele estava pequeno, mas por termos aumentado aqui, ele ficou grande. Vamos voltar no 3 para vermos a diferença. Voltou ao tamanho normal. E temos aqui a construção de dois gráficos. Nós estamos aqui a create a figure for two subplots. Number one row, number two columns. Ok, estamos a criar dois gráficos, um de coluna e um de pizza. E o que estamos aqui resulta nestes dois gráficos que temos aqui. Depois, nós aqui acabamos utilizando outra biblioteca Python para criar utilizar outra biblioteca Python que chama Seaborn para criar gráficos, para criar os mesmos gráficos, mas com outra biblioteca. Nós temos aqui, importamos a biblioteca Seaborn, atribuímos o nome SNS e importamos outra biblioteca Warning e criamos o mesmo gráfico, mas com o gráfico de coluna com cores totalmente diferentes. Com cores diferentes. É para nós vermos a diferença, caso por acaso optares em construir os teus gráficos em Python com Seaborn ou com Matplotlib. Temos aqui, criamos também um outro gráfico, utilizando a biblioteca Seaborn. Aqui criamos um gráfico de linha, utilizando a biblioteca Seaborn. Ter esse conhecimento para ver com qual deles tu te familiarizas e qual deles tu podes utilizar para as tuas análises. E aqui nós chegamos ao final. E aqui no final do nosso laboratório, ele nos dá o recurso de limpeza, que é para aprender a eliminar o seu laboratório, caso você está utilizando simplesmente para estudo. Então, nós aqui chegamos ao final. Espero que tenham gostado da aula de hoje ou da resolução desse laboratório e que tudo ficou explícito e que tiver alguma dúvida ou algo que não foi esclarecido, deixem nos comentários o que vocês gostariam que fosse melhorado ou qual estratégia fosse aplicado na resolução de cada laboratório. Só para constar, tudo que foi aqui feito automaticamente foi guardado no nosso Lakehouse. E onde é que vemos isso? Vemos aqui no nosso Lakehouse e vamos ver que tudo que nós fizemos está aqui. Está aqui a pasta Partition e Transformate Data. E temos aqui a nossa tabela Service. Também tudo criado. Tudo criado e tudo pronto para a análise, tudo pronto para uma análise. Nas próximas aulas, ao decorrer das aulas, nós vamos explorar, criar modelos semânticos e avançar e indo, mergulhando em novos conceitos. Se
Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, subscreva no canal para quem só chegou agora e chegou no final. Não se esqueça que já temos a aula 1 e a aula 2, essa é a aula 3, então espero que possam partilhar com muita gente, porque tem muita gente que está na mesma situação que nós e querem aprender e entrar neste mundo de dados, que é um mundo maravilhoso e que eu aconselho todo mundo a entrar. Então, sem mais delongas, ficamos por aqui e espero que estejam comigo nas próximas sessões.